A batalha contra o reptiliano rival. Data desconhecida. Eu estava na Universidade Federal de Goiás, na aula de processo de software para variar, mas como estava no astral razoavelmente lúcido decidi questionar tudo. Estava questionando processos e falando do tanto que são lixo. Disse que se eu fosse fazer um processo, para implementar em uma empresa de software, assim como os processos estudados no meu curso de engenharia de software, eu iria era colocar 5 minutos de meditação obrigatória, pelo menos, a cada hora de trabalho, para todos os funcionários. Rodolfo estava comigo na UFG, e foi me encontrar pois estava muito mal. Ele estava chorando, e chorou demais. Deixei que chorasse no meu ombro um pouco abraçado, e eu também chorei, choramos juntos. Ele estava inconformado com a vida que levava. Próximos a nós na UFG acontecia algo como um show de funk, e haviam muitas feministas. Tocava uma música da Anitta bem alto, enquanto isso eu e Rodolfo próximos ali apenas filosofávamos sobre a vida, e Rodolfo desabafava muito, mas muito mesmo, sobre assuntos pessoais da vida dele. Ele chorou tanto que ficou esgotado. Dei alguns conselhos a ele, e ele ficou um pouco melhor, emocionalmente. Mais tranquilo. Vieram então 2 caras tentando levar o pneu da minha bicicleta com uma chave. Não era a primeira vez que isto acontecia, e eu me lembrava claramente de outro momento em que os mesmos tentaram fazer isto. No astral, pois isso não aconteceu jamais no físico. E da outra vez eles conseguiram levar, e isto no mesmo lugar. Rodolfo então reconhecendo os 2 rapazes, disse que eram amigos de Barreto. Então eu já entendi o que estava acontecendo, que Barreto estava mandando neles, e ordenando que fizessem tal coisa, e não era a primeira vez. Barreto no astral considerava que eu tinha alguma dívida com ele, talvez por atrapalhar e maldizer os negócios de tráfico de drogas dele, que já aconteceu em várias outras projeções anteriores, sabotando o local onde as pessoas usavam drogas e outras coisas mais. Ele trafica drogas tanto no físico, quanto no astral. De certa forma, éramos inimigos no astral, mas fingindo ou aparentando que estava tudo bem, e tudo em paz. Éramos nós como 2 cães que se encaram e rosnam, mas evitam o combate direto por medo um do outro. Ambos respeitando a força do adversário. Acontece que desta vez a minha roda não saiu, não lembro por que exatamente. Então os caras fugiram, os que tentavam apenas roubar a roda da minha bicicleta. Reflexão: por que alguém roubaria a roda de uma bicicleta? Parece mais uma sabotagem. Ao fugirem depressa, deixaram a chave de fenda ou chave de roda para trás. Rodolfo ficou ao meu lado e se posicionou contra Barreto, não lembro por que no momento, pois os 2 são bem amigos no plano físico. Fui então ao meu prédio, no centro de Goiânia. Encontrei o porteiro Expedito, que me recepcionou e foi muito educado comigo. Deixei a bicicleta na portaria e fui andando. Eis que quem encontro? Barreto e Souza jogando sinuca, na área de lazer do prédio, e um outro amigo de Barreto, moreno, e um pouco gordo e forte, que não sei o nome. Pinto também estava lá. Eu entrei no local, já peguei um taco de sinuca, quebrei o mesmo no meio e fui para cima de Barreto. E então disse: que história é essa de você ficar mandando 2 caras me roubarem, sabotarem e me baterem? Observação: não era a primeira vez que isto havia acontecido no astral. Ele então pegou o taco que estava jogando sinuca e ficou em posição de defesa, com um olhar extremamente raivoso. Souza assistia tudo neutro, sem querer entrar na briga. O amigo de Barreto também, que estava sentado, aguardando para jogar de próximo na sinuca, observava passivo. Eu disse então: eu já sei de tudo, não adiantava fingir mais nada. Então ele ficou muito nervoso. Eu disse mais: sai daqui do meu prédio agora, seu lixo. Some daqui. Ele relutou para sair. Ficou dizendo que o Souza que o havia convidado, e que não sairia. Eu disse então: some daqui agora, senão eu quebro esse taco de sinuca na sua cabeça. Seu lixo imundo. Ele ficou então extremamente agressivo e ofensivo, e disse: eu que vou te quebrar. Ele veio então imediatamente para cima, com toda a sua força atacando com o taco, para acertar na cabeça. E eu desviava de cada golpe, e dizia: vaza daqui. Não quero te quebrar aqui não.
Ele então dizia, enquanto me atacava com toda a sua fúria e raiva. Vem. Uai. Me quebra. E tentava acertar, continuando a atacar. Neste momento, eu o ataquei e acertei algumas pancadas na cabeça dele com o taco que eu havia quebrado anteriormente, enquanto ao mesmo tempo ele tentava me acertar. Ele ficou mais e mais irado, como um cão furioso, que apanhava e não conseguia abater. Isso o deixou furioso. Dizia que iria me matar, enquanto tentava seus ataques inúteis. Estava querendo muito me matar, como um louco alucinado em fúria total. Estava com o que dizem ser sangue nos olhos. Já eu estava o tempo todo algo como calmo, com uma ira controlada, fria. Neste momento Souza resolveu agir, e segurou Barreto por trás, e o puxou, dizendo: Vamos embora, Barreto. Você não vai brigar aqui no meu prédio não. E foi tirando ele. E eu dizia: Isso aí, vaza mesmo. O amigo de Barreto levantou também para ir embora, e me encarava também, com raiva. Barreto foi então indo embora, meio arrastado e puxado por Souza, e ia gritando: Você está cometendo um grande erro. Isso não vai ficar assim. Você vai ver. Seu maldito. Seu desgraçado. E foi embora. Souza levou ele para fora do prédio e voltou para conversar comigo. Eu contei então o que estava acontecendo. Souza ficou revoltado e contra Barreto, porém disse: Você devia ter deixado quieto. E não ter feito nada. Então eu disse: Como assim? Como que não faz nada, com o cara mandando 2 amigos para te roubar e sabotar sua bike? E depois ainda fingindo que não sabe de nada? Pinto, que estava lá como um grande zumbi passivo, na sinuca, claramente projetado mas pouco lúcido desde o início, neste momento ouviu nossa conversa, e como ficou sabendo da situação, decidiu chamar Moita, companheiro dele e amigo nosso, pois nós 3 costumávamos jogar junto num time de futebol americano aqui de Goiânia. Moita então chamou uma galera, muita gente, talvez alguns do time de futebol americano mesmo, e junto com Pinto estavam todos revoltados, e diziam: Como assim Barreto ameaçou o Fernando? Dizia Moita: Vamos lá ajudar o Fernando. Dizia um: Vamos lá ajudar ele. Dizia outro. Rodolfo ajudou a convencer eles a lutarem. Então foi uma espécie de gangue para a casa de Barreto. Eu nem sequer fui, apenas fiquei de longe assistindo. Não sei o porquê ao certo. Estavam todos armados, Moita e os outros, alguns com pistolas, espingardas, e outros sem armas de fogo, mas todos revoltados e prontos para a briga. Moita ia na frente, querendo liderar, como um grande bárbaro sedento por justiça e vingança. Foram então batendo na porta e foram dizendo: É você que tá ameaçando o Nandim? Meu apelido, de infância. E foram ameaçando. Barreto ficou extremamente furioso. Muito furioso. Ele então se transfigurou nesse momento. Se transformou numa espécie de monstro. Era um monstro gigante. Um pouco esverdeado, eu diria que teria algo como uns 2,5 metros de altura. Algo como um Hulk, mas muito, muito mais horrível, nada a ver com o Hulk esteticamente. Então começou uma luta, eram aproximadamente 6 a 8 contra Barreto na sua forma provavelmente de réptil, mas ele não estava sozinho, e teve grande ajuda de algumas entidades invisíveis, que, de cima, jogavam algo como raios ou trovões em cima do pequeno exército. Nosso herói bárbaro Moita foi atingido por alguns raios de choque na cabeça, sendo extremamente machucado, e desta forma foi um verdadeiro massacre, eles não tiveram nem chance. Barreto aproveitou a abertura que as entidades o proporcionaram com os raios e trovões de energia azul em cima da gangue que estava do lado de fora na porta de sua casa, deixando todos atordoados e confusos em meio aos raios, e ele então saiu de casa também e deu uma baita surra no pequeno exército. Não conseguiram nem sequer entrar na casa. Barreto massacrou, bateu em todos, deixou todos destruídos no chão. Foi um verdadeiro massacre. Eu assisti tudo à distância. Alguns iam sendo espancados e desaparecendo. Provavelmente voltando ao corpo.
Porém Moita ficou caído no chão, na porta da casa, ao final da batalha. Então Barreto voltou para dentro de sua casa, ou seja lá o que fosse aquele lugar em que ele estava. E eu consegui ver ele pela janela. Ainda estava transfigurado, mas diminuindo, e voltando ao estado normal, em forma de humano. Ele estava chorando muito, e muito triste, e bebendo uma substância tóxica, que era justamente para o deixar mais forte e dar estes poderes de transfiguração. De alguma forma no astral eu sabia disto. E ele bebia com vontade, se drogando mesmo, meio que para aliviar a dor de ver todos seus amigos se voltarem contra ele. E chorava. Eu assistia tudo, e via ele lá dentro extremamente depressivo. Ele se sentia muito solitário, e como se tivesse sido traído por seus amigos, afinal vários amigos que tínhamos em comum haviam se voltado contra ele. Então ele me viu, pela janela, e como não queria enfrentar ele no mano a mano naquela forma de monstro, voltei ao corpo e imediatamente acordei.